E hoje estamos aqui com essa querida minha, Suelen, mamãe do Rian, de uma criança que a tia Bia ama e adora. E ela vem hoje aqui contar um pedacinho dessa história incrível de olhar além dos sintomas e o quão ela conseguiu superar não apenas o sintoma do filho, mas até mudar o seu olhar diante da sua própria profissão. Então, com vocês, essa mãe linda, maravilhosa, amiga, aluna, parceira, Suelen. Bem-vinda, querida. Obrigada, Bia. Obrigada pela oportunidade. É um prazer para mim poder estar aqui compartilhando com vocês essa minha história. Que delícia. Conta um pouquinho do nosso príncipe, como é que foi essa questão do diagnóstico. Conta rapidamente para a gente. O Rian, quando ele tinha 1 mês, ele foi diagnosticado com meningite bacteriana e infecção generalizada, né? Ele ficou numa UTI de hospital aí quase 50 dias, totalmente desacreditado pelos médicos, né? Inclusive, eles tinham como ideia, né, de futuro que ele seria uma criança vegetativa, que ele teria sequelas gravíssimas, né? E aí não foi o que aconteceu, graças a Deus, né? Ele cresceu super bem, desenvolveu mais devagar que outras crianças, mas desenvolveu. E aí ficou como consequência aí algumas questões taxado agora como TDAH, né? Ficou com essas questões, ele tem algumas questões cognitivas que você pode falar melhor do que eu, né? E enfim, mas estamos caminhando aí. E como é que foi para você, né? Ouvir de tantas pessoas, ele vai ter sequela, vai ser difícil, né? É tão complicado todo esse processo, né? E não apenas de médicos, né? Mas, de repente, escola e outros profissionais acabam não acreditando na força e capacidade da criança superar seus próprios limites. Para mim foi muito difícil, inclusive na época eu fui meio que taxada como louca para os médicos, porque assim, dentro de mim eu não aceitava aquilo. Mas não que eu não aceitava porque eu não queria ver a realidade, eu não aceitava porque eu tinha um sentimento de tipo, que aquilo para mim não era real, não fazia sentido. E eu lembro até hoje que uma médica naquela época, eu nunca esqueci, ela veio para mim e falou assim, ele ficou no Hospital da Criança, né, que fica no Jabaquara, é um hospital gigantesco do grupo Nossa Senhora de Lourdes, e na frente tem o de adulto. E ela veio e falou assim para mim no 3º dia de internação. Eu perguntei para ela, mas como que eu não conseguia entender aquilo que eles diziam com propriedade que ele não sobreviveria. Se sobrevivesse, seria uma criança totalmente vegetativa, né? Aí eu falei para ela, mas não existe nem 1% de chance. Aí ela olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim, você viu o tamanho desse hospital? Você viu o tamanho do hospital da frente? Eu falei, vi, né? Bem inocente. Aí ela, o seu filho, ele é o caso mais grave dos 2 hospitais inteiros. Você acha realmente que existe alguma possibilidade? Aí aquilo, assim, foi como uma facada no meu coração, né? E ela falou Nossa, aquilo... Su, eu não sabia dessa história. Isso eu nunca esqueci. E ela falou aquilo com um sorriso no rosto. E aquilo me doeu muito na hora. Porque eu falei, gente, eu achei muito cruel até. Só que, mesmo ela falando isso, dentro de mim, no fundo do meu coração, eu não acreditei. E aí mandaram psicólogas virem falar comigo, psiquiatras, porque todo mundo estava achando que eu estava louca, né? Eles pensavam assim, nossa, a hora que esse menino falecer, essa mulher vai ficar maluca aqui, né? E todo mundo queria que eu acreditasse, mas eu não acreditava. Mas era algo assim, sabe, eu não sei te explicar, mas no fundo do meu coração eu sabia que ele ia ficar bem. E eu não me importava se ia ter alguma sequela ou não. Eu só sabia que ele ia ficar bem. É o que eu chamo de voz do coração, né? Que é aquela sensação de que, nossa, tudo vai dar certo. E Suelen é uma pessoa que sempre, por acreditar, em primeiro lugar nela, né? Em Deus, em algo sempre maior, ela nunca deixou de correr atrás, né? E coloca numa escola, e coloca numa terapia, coloca em outra isso e aquilo, sempre muito guerreira.
E é o que às vezes eu falo, né? Tem gente que se entrega ao destino, né? Ao que os médicos falaram, e se entrega em falar, meu Deus do céu. Então, seja o que Deus quiser, não vou fazer a minha parte. Mas Suelen não, regaçou as mangas e foi atrás. E Rian veio para mim já tem 1 ano e meio, mais ou menos, né, Su? Não, já faz mais. Já faz mais de 2 né? anos. Acho que vai Uns para 3. 3 já. Que delícia! Ai, meu Deus! E ele veio uma criança incrível, né? Esperto, andando, ouvindo bem, falando, com algumas questões escolares, claro, né? Mas a Suelen sempre é aquela pessoa, não, tem alguma coisa errada com... Eu acredito tanto no meu filho, não é possível, um dia ele vai aprender. E aí a Gi que te encaminhou, né? Conta um pouquinho dessa história, Su. Como você já falou, a vida inteira ele fez fisioterapia, fez TO, eu sempre corri com ele, sempre contra a maré, né? Porque eu ia contra o que os médicos falavam, enfim, mas eu sempre corri porque eu achava que tinha que ter alguma maneira, de alguma forma, para ajudá-lo, né? E aí foi num momento bem conturbado da minha vida, que financeiramente falando, meu marido tinha perdido o emprego, eu estava num turbilhão de coisas para resolver. Aí a Gi, que é uma querida, ela é mãe de 2 crianças que na época estudavam com meu filho. Aí ela me chamou, assim, por um acaso no WhatsApp, nós estávamos conversando e ela falou de você, da sua técnica de trabalho, né? Eu nunca tinha ouvido falar em nada dessas coisas. Quando ela falou assim, constelação familiar, oi, é de comer. Aí eu achei muito legal. Eu lembro que depois que eu terminei a conversa com ela, eu fui pesquisar e eu achei incrível. Mas eu não ia te ligar, porque ela passou o seu contato, eu não ia te ligar, porque eu não tinha condições nenhuma de investir em nada naquele momento. Aí passou outros dias e ela me chamou novamente e perguntou se eu tinha entrado em contato. Eu falei que não. Não expliquei totalmente a situação, mas eu acho que ela deve ter sentido, não sei. E aí ela falou, não, eu estou sentindo no meu coração de te dar algumas sessões. Vai você e depois o Rian para você conhecer e tal. Eu achei aquilo tão incrível, né? E óbvio que eu aceitei na hora e já mandei mensagem, já agendei. Aí quando eu cheguei e te conheci, foi amor à primeira vista. E aí eu saí do seu consultório e falei, eu não posso parar de vir essa mulher, não. E assim estamos até hoje. E o que eu quero complementar é que a Suelen ganhou de presente isso da Gi, que foi algo realmente lindo. E aí ela tinha que manter o tratamento e a Suelen me falou assim. E eu fiz questão de começar essa série com a Suelen, porque ela foi uma das pessoas que disse assim, nossa, eu não tenho condições financeiras, mas eu vou dar um jeito. E eu vou dar um jeito, não tem a ver com questões financeiras, mas tem a ver com uma força interna do tipo, eu não vou realmente deixar de ajudar o meu filho por qualquer outra questão. E o que você fez, Su? Eu conto a história da Suelen pelo menos uma vez, no mínimo uma vez por dia, cada atendimento que eu vou. Então, eu saí, aquele dia que eu falei para você, né, que eu ia dar um jeito, eu saí de lá com a cabeça fritando, né? Eu pensei assim, o que eu vou fazer para arrumar esse dinheiro? Porque assim, naquele momento eu não tinha dinheiro nem para manter as minhas contas que eu já tinha. E como que eu ia arrumar um outro investimento? Aí eu falei, eu vou fazer. E aí eu comecei a vender cosmético, porque assim, é uma coisa puxando a outra, né? E daí apareceu uma outra querida aqui na minha casa do nada, chamada Alessandra, que foi professora do Rian, inclusive. E ela me ofereceu uma oportunidade de vender cosmético, eu achei bem legal, e eu vendi por 2 meses. Só que daí depois parei de vender, porque daí ninguém compra todo mês a mesma coisa, né? Tinha que aumentar o meu nicho de pessoas, e eu não tinha naquele momento, que eu tinha outro emprego fixo. E aí eu aprendi a fazer uma massagem de perda de medidas, né? E eu comecei a ensinar as minhas clientes a fazer. No início, o meu intuito era que elas comprassem o creme. Mas aí elas tinham preguiça de fazer e elas começaram a me chamar para ir na casa delas. E aí que veio a ideia, eu falei, puxa vida, é verdade.
E eu comecei a fazer, eu comecei a estudar em cima disso, ler muito, muito mesmo. E aí aprendi, criei um método próprio, descobri, inventei Sei, uma coisa. gente, eu acho isso tão... É. Aí eu comecei a inserir um monte de coisas no método, e aí eu consegui ter bons resultados, e isso foi deslanchando, deslanchando, e aí eu não só consegui manter o pagamento das sessões, como eu consegui investir nessa parte. Daí eu comecei a fazer cursos, né? Comecei a ampliar, a aprender mais coisas, e hoje eu tô... Aí eu descobri uma paixão, né? Porque foi através disso que eu descobri que eu nasci para trabalhar com isso. No começo foi por dinheiro e agora é por amor total. Eu amo o que eu faço. Mas E é o inverso, né? é, Quando tem um chamado de alma que diz assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, é que a nossa mente consciente não dá conta de saber o que que é, né? é. Mas vale ressaltar que você já tinha um emprego, e é um emprego que você mantém até hoje de gerente, né, do restaurante. Eu já era estabilizada, né? Eu trabalhava na área administrativa há muitos anos. Eu não tinha intenção nenhuma de mudar de profissão. Nada. Mas quem tem um chamado e começa e coloca, né, a sua vida a serviço do universo de algo maior, as coisas vão acontecendo mesmo, né? E aí quem quer faz, quem não quer arruma qualquer desculpa. E a Suelen não apenas desenvolveu um método de trabalho de massagem para ajudar o seu filho, né? E aí ela se redescobriu como pessoa, como ela se tornou terapeuta reikiana, participou da minha segunda turma Olhar Além dos Sintomas para ajudar o maior número de pessoas, não apenas num nível físico, mas também num nível mental, energético, de relacionamentos. E é algo que eu realmente acho fantástica essa história, porque afinal de contas, se a gente olhar para o lado, a gente tem inúmeras desculpas, né? E tudo para se agarrar naquilo que a gente não tem. Mas como que a gente pode, né, co-criar uma realidade diferente daquela que a gente vive? Foi isso que a Suelen fez desde o começo, lá quando o Rian teve o diagnóstico desacreditado da medicina tradicional, que ela co-criou um destino diferente para o filho dela. E hoje é um menino sapeca, levado, que enrola, tia Bia. Depois, até se você quiser chamar ele para dar um beijo aqui, uma criança incrível, amigo, amoroso, que conseguiu superar os seus limites dentro, é claro, né, daquilo que é possível, mas caminhando de uma maneira linda, com todo o apoio dessa mamãe poderosa. E tem um irmãozinho, Davizinho, também para complementar essa família linda aí, e o papai querido também. Conta um pouquinho mais da sua jornada quanto terapeuta agora, Su. Então, hoje eu estava pensando justamente nisso, né? Quando você me convidou, eu fiquei pensando assim em falar como eu era antes de tudo isso, mas eu não consigo lembrar mais como eu era. É como se antes de eu conhecer tudo isso que eu conheço hoje, eu não vivesse. Eu comecei a viver a partir daí, a partir de conhecer tudo, todo esse universo, olhar além dos sintomas, que eu comecei a viver realmente, né? Eu não consigo mais ver sentido em tudo que eu vivi. Isso daí é muito louco. Eu fico pensando, falo, gente, é muito louco, porque é como se eu tivesse vivido 30 anos da minha vida, na verdade, não vivendo, né? Eu estava sobrevivendo um dia em cima do outro, acomodada, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu consigo visualizar um futuro muito mais amplo, eu consigo dar muito mais força para o meu filho, eu consigo acreditar mais em mim até, né? E o meu trabalho, na verdade, que começou como estética, né? Que eu comecei com a linha tradicional aí de todas as esteticistas. Hoje em dia eu já sigo uma linha totalmente oposta, porque eu entendo que o corpo ele tem que estar bonito, ele tem que estar saudável, mas alinhado com uma mente equilibrada. Porque não adianta você olhar no espelho um corpo lindo, maravilhoso e a mente toda bagunçada, né? Então, é isso que eu tento passar para as minhas clientes. Tanto é que as minhas sessões, elas são tudo uma mistura. A gente vai lá fazer
massagem estética, aí reclama de alguma coisa, não, vamos fazer um reiki aqui, vamos resolver. De você, eu falo, cada 10 clientes que eu atendo, 11 escutam o nome Beatriz, então, porque não tem como não falar. A nossa visão de mundo é outra, porque antes eu ouvia uma reclamação, alguém me falar alguma coisa, a minha tendência era, é verdade, você tá certo, tá errado, tá... Hoje não, hoje eu consigo olhar de uma outra forma, tanto é que ninguém vem reclamar mais as coisas comigo, porque agora eu fiquei chata, né? Porque, você viu o que ele fez? Que ele, não, mas você tem certeza? Será que você não tá vendo assim, assim, assim? Aí a pessoa não quer, porque a pessoa quer reclamar, né? A pessoa não quer a solução. Muitos querem reclamar, né? E a gente aprende, né, Su, que o oposto da vida é a reclamação, né? Quem reclama não vive. Exatamente. Mas eu tenho certeza que a sua postura de não ouvir as pessoas, né? De repente, de dar uma dica, né? Uma queixa do tipo, nossa, mas olha para si mesma antes de falar do maridão, tem ajudado muito mais do que simplesmente você ouvir a queixa delas, né? Isso que é mais fantástico. Porque numa sessão de massagem, a mulherada fala mesmo, né? Fala, a gente fica uma espécie de psicóloga ali, né? Para todas elas, porque é um momento, eu acho que é um momento da pessoa descarregar os seus anseios mesmo, né? Porque hoje a vida da gente é tão corrida, aí quando a mulher consegue parar 1 hora para fazer massagem, é o momento que elas é a válvula de escape dela. Então, hoje eu consigo ajudá-las de uma maneira bem completa, elas chegam, fazem a massagem estética, já vai embora correr, com a mente equilibrada, com tudo alinhado. Sensacional! Sensacional! É assim que eu estou conduzindo tudo hoje, todos os meus atendimentos, e está sendo bem aceito. Mas vale ressaltar que você não vai mais na casa delas, né? Não vou mais. Agora eu atendo numa clínica. Lindíssima. Uma clínica muito bonita aqui da cidade. Já faz o quê? Mais de 1 ano que eu estou nessa clínica. Eu atendi 1 ano a domicílio. E no começo, quando eu comecei, eu vou contar isso porque eu acho que vai ajudar muita gente. Quando eu comecei, né? Eu comecei para pagar sessões, então eu não tinha dinheiro nenhum para investir. O que eu fiz? Eu comecei a atender meus clientes com 2 potes de creme que eu tinha comprado para eu usar. Eu peguei para atendê-las e o meu pai me deu uma fita métrica de R$3, que eu não tinha R$3, para eu poder atender. Eu anotava as medidas num caderno que era usado do meu filho, que eu arranquei as folhas, e eu anotava as medidas dela e eu fazia as massagens na cama. Então, assim, não foi uma coisa fácil, tranquila, que fluiu. Eu tive que lutar bastante para conseguir manter o foco e seguir em frente, porque tem gente que tem a cama muito baixa, né? Então eu sofria no começo com dores nas costas e tudo mais, mas a minha vontade de fazer acontecer, ela sempre foi maior do que todas as dificuldades. Tanto é que os testes que eu precisava fazer no início para as minhas ideias de método, nenhuma amiga quis me ajudar, nenhuma amiga. Eu pedi, empresta sua barriga para eu treinar. Ninguém queria, porque elas achavam uma louca. Elas falavam, você está louca, em fazer massagem, você está maluca. De onde você tirou essa ideia? Nem eu sei de onde eu tirei, porque eu nunca me vi fazendo isso na vida. E aí, no começo foi bem difícil, mas eu fui vencendo um dia de cada vez. E com 6 meses depois, eu já tinha marca, já tinha todo um monte de equipamento, enfim. Mas o começo foi bem difícil. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando assim... eu gostaria, mas não tenho isso, eu não tenho aquilo, sabe? Elas colocam tantos empecilhos na frente que esquece de ver a oportunidade. E eu li uma frase uma vez na internet que eu acho que tem muito a ver comigo, que é uma frase assim, comece onde está com o que você pode. E foi isso que eu fiz. Comecei de onde eu estava com o que eu podia e deu certo. É o que eu falo, apenas comece. Começa, né? E começa. Porque quem não começa, aí arruma todas as desculpas do mundo, né? Mas se você fizer um pouquinho todos os dias, as coisas começam a acontecer por sincronicidade, né? As portas começam a se abrir. E o que eu vejo de incrível nessa história toda, são tantas coisas, né? Mas 2 coisas me chamam muito a atenção, né? Primeiro, a sua garra, a sua fé.
e uma força interna absurda no seu olhar, no seu corpo, no seu jeito de falar, que tem um efeito nas crianças. As crianças, elas são assim absurdamente cheias de energia, felizes. Vale ressaltar que depois do Rian ela teve o Davizinho, que ela era para estar desesperada, né? Não, nunca mais eu vou ser mãe, nunca mais nada. Imagina. Foi lá, não deu mole para o Aloysio e teve mais uma criança e correu atrás. E é o que eu falo da ajuda, né? A Gi deu um empurrãozinho para as sessões, né? E eu amorosamente dei um pequeno desconto e ela, mais um empurrãozinho, faça alguma coisa, e ela foi atrás. É o que eu vejo, às vezes a pessoa precisa de apenas uma oportunidade para mudar de vida. Não é apenas para dar um passinho, né? É para mudar de vida. E quem vê a Suelen falando assim, acha que vai, tá tudo lindo, tá tudo fácil. Não, são degraus, né? Que a gente vai construindo todos os dias e a gente vai sentindo o efeito. Olha que bonito, né? Eu também, quando eu olho para trás, para a Bia, de 28 anos, eu falo, meu Deus, quem será que era aquele ser? Né? Também não consigo ter essa conexão, né? Agora eu vou fazer 42, não tenho... Nossa, meu Deus, era uma menina que eu falo, Jesus, amado. E olha que lindo que você está trilhando aí, né? E o como você pode ter consciência, pode ter uma vida realizadora. E realizadora não é uma vida apenas de sucesso, é você enxergar o sucesso quando você está mal, né? Porque é o que eu sempre falo, né? Meu lema não é o que acontece, é como você lida. É a sua paz interna que vai ditar, né, o que está acontecendo ao seu redor. E é essa a diferença na nossa vida. Por isso que a gente dá risada, né? Às vezes né, não está muito bom, mas a gente faz internamente ficar bom. Experiencia tudo isso no corpo e com essa força toda a gente consegue fazer diferença na vida, principalmente das crianças. Né? Ai, gente, é uma honra. Eu queria que você chamasse o nosso príncipe. Você acha que ele tá ocupadinho? Chamo sim, peraí. Chama nosso príncipe aí. Ô, Rian, vem cá um pouquinho. Vem aqui falar com a tia Bia. Abaixa um pouquinho. Ih, lá vem o Boa tarde, meu amor. Fala, tudo bem com você? Oh, meu piquititico! Tudo bem, meu amor? Eu quis dar um beijo em vocês. Vem aqui para falar com a tia Bia. Eita, tá muito alto pra mim. Você tava vendo TV? Tava. Então tá bom, meu amor. Um beijo. Manda um beijo pra tia Bia. Boa TV. Olha o outro cubico. Boa TV, meu amorzinho. Fala, obrigada. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau. Olha o tamanhão. Você não tá percebendo que eu tô quase, tipo assim, quase a altura da tamanho da mamãe. Eu tô percebendo sim, meu amor. Você tá enorme. Mano, não sei usar. Tá todo mundo grandão já. Ai, que gostoso. Você tem que obedecer seu irmão, né, meu doce? Né, Tobi? Tem que obedecer o irmão, né? Mãe, tem que obedecer meu irmão. Não, tia Bia. Oi, meu amor. É bom ficar em casa. É bom? Tá feliz, né? Não. Então tá bom, meu amor. Um beijo. Beijo. Fica com Deus, meu anjo. Um beijo, meu docinho. Eu tô do tamanho da Sofia. Você tá muito grandão também. Mãe, eu acho que a minha orelha tá Machuca! Ai, que riqueza. Um beijo, meus meninos. Fala, beijo. Um beijo, meu amorzão. Um beijo, meu amor. Ele tá gritando. Eu falei,
Eu falei tanto para eles ficarem quietinhos, tanto, você viu que tá até meio com medo de falar. Ai, que graça, obediente. Ai, que graça. Mas é porque, menina, ontem o Davi deixou doido naquela live. Ai, que graça. São os amores. Querida, eu quero agradecer a sua presença por aqui, para as pessoas conseguirem ter um pouquinho mais de esperança dessa força toda que você realmente transmite para todo mundo que chega pertinho de você. E olha o efeito aí no meninão. Já tá do tamanho da mamãe, né? Tá sendo sem educação. A última vez que eu atendi ele, eu falei, você tá sem educação. Olha o seu tamanho, Rian. Para com isso. Da minha altura, quase. Uma graça. Ele tá enorme mesmo, um moço. Daqui uns dias aparece com namorada. Ai, é mesmo. Olha, querida. Então, muito obrigada. Qual que é o seu Instagram? Fala pra gente, Su. É Suelen Marreiro. Suelen Marreiro, Estética Corporal. Tudo junto. Suelen Marreiro, Estética Corporal. Isso. Sigam, que tem dicas incríveis, não apenas de massagem, mas também de um equilíbrio corpo, mente e espírito. Um beijo, querida. Muito obrigada pela partilha. Eu que agradeço. Um beijo. Deixa eu falar.